Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Seguinte, hoje nossa aula é sobre calor latente e calor sensível. Lembrando que na última aula nós falamos sobre processos de propagação de calor. Fechou? Então, se você perdeu, dá uma olhada aqui na descrição, tem uma playlist lá com todas as aulas. E para você não perder, marca o sininho e se inscreve no nosso canal, que aí você não perde nenhuma aula e recebe em primeira mão assim que eu postar no YouTube, beleza? Vamos então, galerinha, olha só. Vamos aqui, olha, na primeira ideia que vamos ter. Vamos aquecer o gelo. Olha aí, cara. A gente usa aqui uma tela de amianto, um bico de Bunsen e vamos aquecer. Podemos aquecer ele assim, no estado sólido, ou podemos aquecê-lo assim, no estado líquido, certo? Quando eu aquecer o meu gelo no estado sólido, somente sólido, ele está numa temperatura inferior de 0 graus Celsius, abaixo de 0 graus. Não pode estar chegando a zero. Quando ele chegar a 0 graus, ele vai começar a derreter, beleza? Então o que acontece? E aí vai começar, já que ele está no estado sólido, ele tem que estar abaixo de 0 graus, lembra disso? E se ele estiver no estado líquido, ele tem que estar em quê? Entre 0 graus e quanto? 100 graus. Se ele estiver em 0 graus, aí provavelmente ele ainda vai ter gelo, finalizando o derretimento do gelo, não é assim? Se ele tiver a 100 graus, aí ele vai começar a transformar em vapor de água, né? Algumas vezes a gente fala até em estado gasoso, que não é muito correto, mas tudo bem. E aí o que acontece? Como é que a gente vai ter essa noção geral dessas transformações de estados físicos da água quando for aquecida ou mesmo resfriado, né? Porque eu posso resfriar e voltar esse líquido para o estado sólido, não é isso? Vamos pensar? Olha só. Aqui, olha, está o gráfico do aquecimento da água de menos 20 graus Celsius a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. À medida que o tempo vai passando, olha o que acontece. Eu tenho aqui, primeiro, o estado A. O que é o estado A? O A seria a água no estado sólido. Tá certo, pessoal? No estado sólido. Quando essa água atinge, né, 0 graus, olha aqui, ela atinge 0 graus, porque ela está subindo a minha temperatura, o que acontece? Ela vai permanecer nesse platô aqui, olha, nessa horizontal aqui, olha, no estado B. Nesse estado B eu tenho sólido mais líquido, tá certo? Porque o meu gelo vai começar a derreter, aí não é mais só sólido, é sólido mais líquido. Quando ele derreter totalmente e virar somente líquido, aí ele vai começar a aumentar a temperatura novamente. E aí eu vou ter aqui o meu estado C. No estado C, ele é apenas líquido. Tá certo? E aí ele começa a chegar aqui perto dos 100 graus Celsius. Olha aqui. Ponto de ebulição. Aqui em 0 graus é o ponto de fusão. Lembra que nós vimos isso lá em escalas, né? A temperatura que está aumentando. Lá em escala nós vimos isso. Ponto de fusão, ponto de ebulição. E aqui em D eu vou ter quais formas de estado físico? Tenho o líquido mais o gasoso, que na verdade seria o nosso vapor, né, de água. E aqui, olha, ele vai derreter até virar o quê? Estado gasoso. Quando ele estiver totalmente em estado gasoso, aí o que acontece com a temperatura dele? Começa a subir novamente. Então aqui ele vai estar no estado gasoso, no vapor de água, tá? O que acontece é o seguinte, galerinha, olha só. Nós vimos os estados de cada um. Primeiro, só sólido até chegar a 0. Quando chega a 0, ele começa a ter 2 estados físicos. E aí ele passa totalmente para o líquido. Quando ele chegar em líquido, ele começa a aumentar a temperatura de novo. Depois ele não tem mais mudança de temperatura, tem mudança de estado físico, de líquido para gasoso. Até virar tudo gasoso. E aí ele passa a ficar todo no estado quê? Gasoso. Então o que nós temos aqui? Nessa primeira parte, que ele é só sólido, nós vamos ter o quê? Variação de temperatura, delta Tsão. Quando ele estiver aqui, olha, aumentando a temperatura dele aqui no estado líquido, ele vai ter o quê?
Variação de temperatura. E no E, também ele vai ter o quê? Variação de temperatura. No B e no D, ele não tem variação de temperatura, ele tem mudança de estado físico. E não tem mudança de temperatura, ele tem só mudança de estado físico. Então observa, quando a minha água, que está no estado sólido, começa a derreter, ela vai estar em qual temperatura? 0 graus. Quando ela está aqui nesse 0 graus, ela só vai sair do 0 graus quando ela derreter toda. Então, enquanto ela estiver derretendo, ela vai estar onde? Em 0 graus. A partir do momento que ela derreteu todo, aí ela começa a subir novamente a temperatura dela. Beleza? Isso vai acontecer, subir a temperatura dela, olha, ΔT, até chegar onde? Nessa mudança de estado físico, de líquido para gasoso, que já subiu muito a temperatura, né? Lógico que para isso a gente tem que ter uma fonte de calor. Um fogão, uma chama, um bico de Bunsen, uma vela, algo que possa fornecer energia térmica para o meu sistema. E aí o que acontece? Quando eu tenho um estado físico único, eu vou ter a variação de temperatura, eu vou ter um nome específico do calor para esse caso. Eu chamo esse calor de calor sensível. Tá certo? Por que calor sensível? Porque ele é sensível à variação de temperatura. Eu consigo verificar essa variação de temperatura dele. Sempre que tiver variação de temperatura, eu vou chamar de calor sensível? Exatamente. Então aqui eu vou ter o quê? Novamente, ó. Calor. Eu chamo esse calor de qualquer calor? Não. É calor sensível. E aqui, quando vamos para o estado gasoso, que tem também variação de temperatura, eu vou chamar de quê? Calor sensível. Sensível. Beleza, pessoal? Agora, quando eu tiver a mudança de estado físico, aí eu não tenho o quê? Essa sensibilidade, vamos dizer assim. Eu não consigo verificar a variação de temperatura. E aí, eu lembro muito daquelas borboletas, sabe? A borboleta, antes da borboleta, era a lagarta. E aí, quando ela fica naquela borboleta, naquela transformação de borboleta, de lagarta para borboleta, ela fica em estado de latência, né? Ela fica em estado escondido, de transformação. É o que acontece aqui. Ele fica no momento de transformação. E essa latência, que é esse momento de transformação, a gente vai chamar isso aqui de um calor específico. E esse calor que a gente chama, para essa mudança de estado físico, eu chamo de calor latente. É um calor que vai ter uma transformação. O momento que ele se esconde para se transformar, não é isso? Então aqui a mesma coisa, ó. Vai ser um calor o quê? Calor latente. Fechou, galerinha? Então nós temos dois tipos aí de calor. Um, calor latente. 2, calor sensível. Quando é que ocorre calor sensível? Quando eu tenho mudança de temperatura. Eu verifico a mudança de temperatura. Isso ocorre quando eu tenho apenas um estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Teve variação de temperatura? Teve. Então eu vou chamar de calor o quê? Sensível. Agora, se eu tiver mudança de estado físico, eu não vou calcular isso aí por um calor sensível. Vou calcular isso aí por um calor latente. Então nós temos dois tipos de calor. E vamos ver isso agora. Fechou? Nós vamos ter os dois tipos de calor. Nós falamos que o calor sensível, ele depende da variação de temperatura. Mas obviamente depende da quantidade de matéria que eu quero aquecer. Quanto mais matéria, mais difícil é aquecer. Quanto menos matéria, mais fácil é aquecer. Não é isso? E aí, olha, esse calor sensível a gente vai ter uma fórmula para ele. E essa fórmula, eu não vou explicar ela totalmente agora, mas mais na frente eu vou. Na nossa próxima aula eu fecho essa fórmula. Vou começar nessa aula e vou fechar na próxima, beleza? Ela vai ser dada por uma fórmula que ela vai depender o meu calor. Lembra lá na aula passada que nós falamos sobre quantidade de calor que um perde, quantidade de calor que um recebe? Aí eu coloquei a letra Q lá. Pois é, a quantidade de calor sensível, QS, vai ser dado pela massa, pela constante de proporcionalidade, é esse cara aqui que eu vou explicar para você na próxima aula, e a temperatura. Então eu tenho esses três caras aqui que influenciam no quê? No calor sensível.
Aonde eu verifico esse calor sensível? Ora, nós falamos que o calor sensível depende de quem? Da variação de temperatura. Aonde é que eu tenho a variação de temperatura aqui? Olha, no A eu tenho calor sensível, no C eu tenho calor sensível e no E eu tenho calor sensível. Fechou? Agora eu tenho um outro calor, que é um calor que não tem variação de temperatura, sem mudança de estado físico, que é quando eu tenho um calor latente. Estado de latência, estado de mudança, estado de transformação, não é isso? Lá da lagarta para borboleta, eu sempre penso nesse exemplo, desde moleque. E aí o que acontece? Calor latente eu vou ter o quê? QM vezes L, tá certo? E aí, olha só, Q é a quantidade de calor, M é a massa e L quem que é? É a constante de proporcionalidade, é uma constante, tá? O C aqui é a constante e o L aqui é uma constante. Qual é a característica desse cara? Eu tenho o quê? Variação de temperatura. Então aqui tem que ter o quê? Variação de temperatura. E aqui tem que ter o quê? Mudança de estado físico. Então mudança de estado físico. Fechou? Beleza. Aonde é que nós temos mudança de estado físico? Exatamente aqui, olha. No B eu tenho calor latente e no D eu tenho calor latente. Beleza? Ficou feio, né? Eu tenho no B calor latente e eu tenho no D calor latente. Então, se eu quero saber a quantidade de calor necessário para aquecer esse cara, de chegar em menos 20 até 100 graus, o que eu preciso? Eu preciso calcular o calor sensível, mais o calor latente, mais o calor sensível. Se eu quero deixar ele só atingir 100 graus, beleza, é só chegar aqui. Se além de chegar em 100 graus, eu tenho que chegar em 100 graus, eu quero no estado de gasoso, eu tenho que transformar ele todo no estado gasoso. Então, mais calor latente aqui. Porque o calor latente é o calor para sofrer a transformação. Não, eu não quero tudo isso. Eu quero só o calor suficiente para ele chegar bem aqui, olha. Só para ele chegar em 0 graus, mas sem mudar de estado. Vai ficar no sólido ainda. Então, beleza. Eu vou somar somente quem? O calor sensível dessa etapa aqui A. Não, eu quero que ele tenha, chega a 0 graus, mas que ele também fique só no estado líquido. Aqui, mas não aumente a temperatura, não passe de 0. Somente sofre a transformação. Então, beleza, ele vai aquecer, depois vai sofrer a transformação de B. Sem problema nenhum. Não, não quero isso não. Eu quero que eu tenha calor suficiente para fazer ele sair do sólido, chegar no líquido e aumentar a temperatura dele até 50 graus. Até na metade aqui, ó. Então, eu vou aquecer ele até chegar nesse ponto. Eu vou ter uma quantidade de calor para isso. Deu para entender, galerinha? Então, tudo isso aqui a gente pode calcular através dessas duas formulazinhas, tá certo? Bem, para você não esquecer, essa fórmula aqui, acho que ela é a campeã de todas as fórmulas que já caíram no Enem. Acho que essa aqui é a mais campeã de todas, tá certo? Todo ano praticamente ela cai, beleza? Então, como é que eu nunca mais vou esquecer essa fórmula? É porque para toda fórmula é bom ter um macete, né? E essa fórmula é o próprio macete. Como assim, Fatinelli? Qual o macete? Essa fórmula? É isso mesmo. Não entendi. É qual macete? Ah, tá. Pois agora eu não esqueço mais não. Qual macete? Exatamente. Exatamente. Beleza? E aqui, olha, como é que você nunca mais vai esquecer isso aqui? Como é que você nunca mais vai esquecer isso aqui? Bem, tem uma professora nossa chamada Luana, tá certo? A Luana, ela tá vivinha da Silva, mas você vai memorizar assim, olha. Quem matou Luana? Pronto. Você nunca mais vai esquecer. Beleza? Então, quem matou Luana? Pronto. A calor sensível é o quê? Qual macete? E o calor latente? Quem matou Luana? Acabou. Você nunca mais vai esquecer essas duas fórmulas aí. Fechou? Beleza? Ótimo. Vamos lá então? Então, olha aí. Para ficar bonitinho lá no seu material, você tirar um print, passar pro seu caderno, tá aqui, ó. Qual macete e quem matou Luana? Ah, agora ficou bonito, hein, Fatinelli? Ficou, mas coloca observação aqui. No calor sensível tem que ter o quê? Variação de temperatura. No calor latente tem que ter o quê? Mudança de estado físico. Tem variação de temperatura aqui? Não, de jeito nenhum. Esse é exatamente o D
e o B, que são os calor, é o calor latente. Beleza? Vamos lá então. Agora olha só, um detalhe importante. Nós falamos que Czinho e Lzão são constantes, mas o que são constantes? Olha aqui. A constante gravitacional, por exemplo, que nós estudamos ano passado, força gravitacional é igual Gzão, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Tem essa fórmula lá da força gravitacional. O que acontece? Se eu isolar esse G, aqui olha, o D passa para lá, o Mzinho e o Mzão passam para cá dividindo. De tal forma que vai ficar assim, olha, quando esse D passar para lá, vai ficar força gravitacional vezes o D ao quadrado sobre Mzão vezes Mzinho, é o meu Gzão. Quem é Gzão? É justamente para esse cara aqui gerar um valor constante. Se eu pegar qualquer valor, nem sempre ele vai dar o mesmo resultado. Então eu tenho que ter esse valor constante aqui para gerar o resultado que eu preciso para fazer as comparações que eu tenho. Então eu gero um valor para isso. E aí o G vai ter um valor específico para você poder fazer as continhas e chegar num resultado viável, compreensível, que case com todas as outras áreas da física. A mesma coisa quando você pega a constante elástica. Força elástica é Kx. Kx. O que eu tenho que fazer? Esse K é uma constante. Constante depende do quê? De cada mola. Aqui não, nosso sistema de universo só conhecemos um por enquanto, né? Então fica sempre nesse mesmo cara. O G não vai mudar nunca. Aqui não, para cada mola eu vou ter um valor diferente. Então eu vou ter que a minha força elástica é dada pelo quê? É o K, né? E o X passa para cá, para isolar a minha constante. Tá certo? Para que eu estou fazendo isso aqui, isolando esses caras? Para você entender uma coisa, olha só. A força gravitacional é dada em Newton. A distância é metro ao quadrado. E a massa vezes massa é o quilograma ao quadrado. Tá vendo que eu tenho umas unidades. Então, o resultado da minha constante são exatamente as unidades derivadas dessa relação de proporcionalidade aqui. Tá ok? Agora, aqui, ó. Força elástica igual a Kx. Quem é meu K? É a força sobre a deformação. A força elástica é em Newton. A deformação é metro. Então, o meu K vai ser dado pelo quê? Newton vezes metro. Porque o K, o G, não são grandezas. São constantes. Esse Czinho e esse Lzão aqui, ele vai ser constante de proporcionalidade, mas eles vão ter um significado muito claro e importante. E como eu vou deixar ele especificamente para falar na próxima aula, porque ele tem uma interpretação em cima dele que, quando cai, derruba muita gente. Então, é uma aula longa para falar só sobre esse cara aqui. Mas o que eu quero já antecipar para você é o seguinte, olha. Enquanto aqui, por exemplo, olha, você trabalha com quilograma, aqui você vai trabalhar com grama. Por que ele é cal, grama, grau Celsius? Por causa da fórmula. Como é que era a fórmula que nós vimos lá? Q igual a mc delta T, né? Ele não aparece, né? Aqui, olha, esse Czinho aqui, ó, do calor específico, tá? Do calor específico. Então, o Q, olha, fica aqui, massa passa dividindo, delta T passa dividindo. Isso é igual a Czinho. Então, olha, esse meu calor é cal. A energia que vocês estudaram ano passado foi em Joule, porque Joule é sistema internacional. Cal de calorias, calorias, esse mesmo que você fala, tem que perder calorias. Exatamente, tem que queimar a gordura para gerar calorias, né? Que é uma forma de energia. Então, essa energia que você tem aqui, então o cal você não vai usar sistema internacional para a termologia. Normalmente se trabalha ele com calorias, que não faz parte do sistema internacional. Grama, que faz parte do CGS, vai acontecer o que com ele? Eu vou usar que não é também do sistema internacional. O sistema internacional seria o quê? Quilograma. Eu uso grama, que é do quê? Do CGS. E grau Celsius, que também não é sistema internacional. O sistema internacional seria Kelvin. Aqui eu trabalho com grau Celsius. Então nada daqui eu estou trabalhando com o quê? Sistema internacional. E aí você lembra daquela aula que nós vimos lá no início, né? De revisão, falando sobre as unidades, falando sobre unidades medidas e sistemas de unidades. Beleza? E aqui, olha, cal por grama, esse L, né, aqui nós falamos sobre o C. E agora, o L é quem matou Luana. Joga o M dividindo, fica Q sobre M é igual a L. Quem é esse meu L? É a energia sobre a massa. É o cal de calorias, que é energia, sobre grama. Beleza? Deu para entender isso aí? E uma outra transformação importante que você tem que saber é essa aqui, ó. 1 cal vale 4,18 joules. Porque às vezes eu preciso transformar na questão de cal para joule ou de joule para
calorias. E aí, sabendo essa equivalência, o que, que eu faço? Regra de 3, ok? Faço a regra de 3, eu saio para qualquer uma dessas questões. Fechou? Beleza. Então, o que eu quero que você entenda, por enquanto, somente, é que C e L, o Czinho do calor específico e o L do calor latente, de transformação, eles são o quê? Constantes. Eu não vou explicar o significado físico dele por enquanto, tá ok? E nós já sabemos que nós podemos calcular o calor sensível por essa fórmula e podemos calcular o calor latente por essa fórmula. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá então para os exercícios, galerinha. Olha só, primeira questão fala pra gente o seguinte, olha. Na tabela é possível ler os valores do calor específico de 5 substâncias no estado líquido. E no gráfico é representada a curva de aquecimento de 100 gramas de uma das substâncias. Aí fala as substâncias aqui e fala. A curva de aquecimento representado é A. Olha aqui. O que eu tenho aqui na minha curva? Eu tenho que ele aumentou a temperatura de 5,5 para 80 e gastou esse tanto de energia aqui. Tá certo? Lá na nossa escalinha que nós vimos anteriormente, nós falamos o quê? Quando eu tenho aquecimento, que é essa reta aqui, olha, eu tenho qual tipo de calor? Sensível ou latente? Calor sensível, não é isso? Calor sensível que é dado pelo quê? MC delta Tsão. Delta Tsão de temperatura. Se fosse Tzinho, seria meu tempo. Beleza? E aí eu vou ter, olha, quanto é a massa? Massa ele deu aqui, ó, 100 gramas. Então bora fazer? Calor sensível. Eu sei quanto é o calor que ele liberou? Sei, olha, 3.203,5. 3.203,5 igual a massa, que é 100. O calor específico que eu quero saber, que ele perguntou, foi isso, olha. A curva de aquecimento representado ele falou o calor específico de cada substância. Então, quando eu achar aqui o calor específico, eu vou saber qual substância eu vou ter dessas aqui. Beleza? Vezes a minha temperatura. Qual é a variação de temperatura? Lembra lá, toda vez que eu quero saber o ΔT, eu tenho que fazer temperatura final menos temperatura inicial. Quanto é que dá isso aqui? ΔT vai ser o quê? 74,5 graus Celsius. Fechou? Então eu vou jogar aqui, ó. 74,5 graus Celsius. O que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Tentar facilitar. Eu vou pegar esse 74,5 aqui e multiplicar por 100. O que eu faço nesse caso? Lembra do macete que eu passei na aula passada? Toda vez que eu tiver multiplicação, eu posso fazer assim. Aumento a minha vírgula para eliminar. Ela some, olha. Aqui vai ficar quanto? 7.450. E aqui, olha, eu diminuo 2 casas. Quando é que eu faço isso, Fontenelle? Eu aumentei 2 casas aqui e diminuo 2 casas aqui. Quando é que eu faço isso? Quando é que eu posso fazer isso? Toda vez que eu tiver multiplicação entre os mesmos números, entre os números. Toda vez que eu tiver multiplicação entre os números, eu posso fazer o quê? Aumentar a casa decimal de um e diminuir do outro. Sempre a mesma quantidade. Se eu aumentei 2 casas aqui, eu diminuo 2 casas aqui. Beleza? Aqui fica 1. Então pronto, acabou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui dividindo. Vai ficar o quê? 3.203,5 dividido por 7.450. Isso é o quê? É o meu calor específico. Tá certo? E quando você fizer essa divisão, você vai achar que isso aqui vai dar quanto? 0,43 no sistema. Cal, grama, grau Celsius. 0,43 quem é? É o benzeno. Qual é a letra do benzeno? Letra E, de êxtase. Tá certo, galerinha? O difícil dessa questão não foi nem a parte física, foi essa divisão aqui, né? Que ia dar trabalho pra gente, né? Beleza? Fechou então. Bora pra próxima? Olha o que a questão fala. Para o aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 cal por segundo. Sendo o calor específico da água igual a 1 cal por grama grau Celsius, quanto tempo demorou esse aquecimento se o rendimento foi de 100 graus Celsius? Primeira coisa, para eu saber o tempo que eu vou fornecer essa energia, eu tenho que saber quanta energia eu preciso, tá certo? Então eu tenho que pensar, tem aquecimento de água? Tem. Se tem aquecimento, variação de temperatura, eu preciso saber qual tipo de calor que eu vou usar. Calor
sensível. Que é MC o quê? Delta Tsão. O calor que eu quero saber. Então, o calor, ele é dado pelo quê? Massa. Quanto é a massa de água que ele dá lá pra gente? 500 gramas. 500 gramas. O calor específico, ele falou que é 1 Kelvin/grau-Celsius. 1. E a variação de temperatura, que vai de 20 até 100. Quanto é essa variação aqui, olha? De 20 até 100. Variou quanto? Variação de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial. Toda vez que aparece o delta pra gente, é uma variação. Então, eu vou ter variação de temperatura é 100 menos quanto? 20. 100 menos 20 dá quanto? Delta Tsão, nossa, 80 graus Celsius. Meu Deus, que bom. Então, vamos. Aí você vai ter, então, isso aí vezes 80. Vou fazer calor sensível é 5 vezes 8, 40. Tem 3 zeros aqui, ó. Acrescenta aqui, ó. Então, eu preciso de 40.000 cal. Cal para poder aquecer essa quantidade de água. Tá certo? Então, bora pensar aqui, olha. Ele gasta uma potência de 200 cal por segundo. Então, bora pensar. Eu preciso de 200 cal em 1 segundo. Quantos segundos eu vou precisar para fornecer para ele 40.000 cal? Ah, pode fazer por regra de 3? Pode. Pode fazer por fórmula da potência? Também pode. Tá certo? Qual é a fórmula da potência, Fontinelli? Te lembra lá, potência é energia sobre tempo. Lembra disso no semestre passado? Ano passado, aliás? Lembra que nós estudamos aqui? Eu teria que colocar o que aqui? A minha potência que é 200. Essa energia aqui seria quanto? 40.000. E eu ia achar o tempo. Se eu fosse fazer pela fórmula, seria por aqui. Por regra de 3 é a mesma ideia. Tá certo? Só que eu não preciso da fórmula. Posso jogar direto. Ok? Então, olha lá. Vamos explicar aqui cruzado. Olha, cruzou. Se não sabe fazer cruzamento, tem que aprender, né? Porque aqui é preciso. X vezes 200 dá quanto? 200x. 40.000 vezes 1 dá quanto? 40.000, que 1 é neutro, não é isso? Passa o 200 dividindo. X é igual a 40.000 dividido por 200. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Fica 400 dividido por 2 dá quanto? 200. Então são 200 o quê? Segundos. E aí eu poderia até dizer assim, olha, 200 segundos tem quantos minutos? 3 minutos tem 180 segundos, né? Porque é 60 vezes 3, não é isso? 180? Então seria equivalente a dizer o quê? 3 minutos e 20 segundos. Fechou? Beleza, cara? E aí? O que eu fiz? Usei calor sensível, certo? Para achar a quantidade de energia fornecida para que esse cara aqui aumente a temperatura de 20 para 100. Verifiquei a variação de temperatura para poder jogar aqui no valor ΔT. Depois fiz uma regra de 3, que eu poderia resolver sem ser pela regra de 3 e sim utilizando a fórmula da potência. Fechou? Fora isso, não tem dificuldade essa questão. Tranquilo. Ah, o que ele quer dizer que ele tem um rendimento 100%? É que não tem perca de energia. Toda a energia que ele fornecer vai ser utilizada para aquecer essa quantidade de água. Na prática sempre tem uma perda de energia, né? Porque você tem liberação de calor para outros ambientes. Mas ele está falando que 200 cal por segundo é sem perda de energia. A gente considera o que a questão falou. Beleza, galerinha? Tranquilo? Essa questão ela é fácil e legal, né? Ela é fácil e legal. Fechou? Então, por hoje ficamos por aqui. Tente resolver as outras questões e na semana que vem a gente manda as resoluções. Galerinha, dúvida? Comenta no vídeo aí embaixo, né, na descrição. Lembrando que aí embaixo tem a playlist. Se você perdeu alguma aula, vai lá na playlist, procura a aula que você perdeu, assiste de novo, assiste de novo, porque às vezes demora para você conseguir perceber alguns detalhes, né? É muita informação em pouco tempo. Beleza, galerinha? Então, até a próxima, fique com Deus e um grande abraço. Tchau, até mais. Valeu!